Tá, então, mas daí onde eu quero chegar é o seguinte, então eles queriam cruzar esses estudos todos que tiveram, esses contatos todos com as informações que vocês tinham dos multidimensionais. É onde se funde a história. Na verdade, eles não falaram isso oficialmente, né? Eles demonstraram interesse pelas nossas tecnologias e o nosso conhecimento para que pudesse ser útil para a humanidade. Né? Mas eles demonstraram saber que nós tínhamos parcerias com os extradimensionais e que isso era interessante ter acesso a esse tipo de informação. Mas não foi oficialmente falado, olha... Mas eles não pediram nem nada, eles não pediram, a gente quer ter acesso a tal coisa, uma agenda, a gente quer confirmar tal tecnologia, não teve isso. Teve um momento em que houve um encontro e uma reunião nos Emirados Árabes, em Ras Al Khaimah, numa casa que nós temos, e uma das lideranças deles apareceu, nesse momento, um dos veículos dos nossos parceiros para demonstrar para eles que realmente aquilo era uma realidade. Explica o que está... Apareceu uma nave. Exatamente. Algumas. Aonde? Em Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah? Ras Al Khaimah, no Emirado vizinho de Dubai. E algumas lideranças deles estavam presentes nessa reunião, viram. Né? Então, assim, não resta dúvida. Sobre isso, não resta dúvida. Mas pera, era uma nave física? Ela se torna física. Quando os parceiros são extraterrestres, tudo dele é físico, né? Sim. O extraterrestre, tudo dele é físico, e a luz é uma luz que te incomoda, né? São tecnologias mais atrasadas, mais densas. Quando eles são extradimensionais, eles conseguem densificar o plasma e tornar algo físico durante algum tempo, depois aquilo pode se desmaterializar. E é uma luz que é diferente, você pode olhar diretamente para ela, pode ser um sol ali na sua frente que você olha, aquela luz não te incomoda, não gera incômodo nenhum. São frequências totalmente diferentes. E aí você foi num carro? Não, foi numa casa. Numa casa, aí tava lá todos shake lá, tudo, e viram tudo. Não, estava um representante deles lá. E viu? Viu. Então tem uma testemunha fora de vocês. Sim. Mas o objetivo era esse? Provar isso. Não sei se ele pediu prova, o fato é que aconteceu. Era uma reunião e aconteceu. Mas agora eu fiquei curioso, vocês tipo chamaram assim, vem, aí os bichos apareceram, ou foi meio que sem querer? Olha, eu não posso dizer que foi chamado, mas não existe nada sem querer. Entendi. Podemos dizer dessa maneira. Entendi. Então já rolou um pré-acordo ali. Quando você trabalha com os dimensionais, eles veem tudo o que está acontecendo. Eu estou aqui com vocês, eles sabem. Se eles forem conversar com alguém sobre o que está acontecendo agora, por exemplo, procurarem uma pessoa lá no Japão, do nosso grupo, de outro grupo que trabalha com os dimensionais, eles vão falar, olha, nesse momento agora, o Otávio está lá no Paranormal Experience, está falando isso, porque eles estão vendo. Estão vendo. Mas assim, como era um projeto que ia ganhar grandes dimensões internacionais, então você tem uma combinação com eles, você fala, nós vamos estar lá no Emirados, estou chutando isso, não sei, dá para vocês darem uma parecida? Não precisa falar isso, a gente não precisa. Já sabe. Quando você tem uma parceria com extradimensionais, eles sempre acompanham todos vocês. Legal. Eles sabem o de vocês também, o que vocês estão fazendo, conhecem o programa de vocês. Então, assim, se depois de amanhã vocês têm a oportunidade de ter uma conversa com eles, falar assim, eu quero falar sobre tal dia do nosso programa, por exemplo. Qualquer coisa que vocês falarem, eles saberão. Você estando em outra dimensão, você está em outro espaço-tempo. Então as informações desse nosso espaço-tempo são totalmente acessíveis a eles. Para eles é fácil. Para eles é fácil. Então, o acordo o objetivo deles ajudar a humanidade nesse processo de desenvolvimento. Eles estão vendo tudo o que está acontecendo e dentro das leis universais que eles respeitam. Eles não vão manipular, eles não vão desrespeitar livre-arbítrio, que é diferente do que algumas raças extraterrestres fazem, que estão em outro... Por que elas fazem isso? Porque elas estão em outro estágio evolutivo, em outro estágio consciencial. É muito diferente. Caramba. Explica pra gente, então, assim, de uma forma bem pontuada e bem clara, o que seria exatamente um ser extradimensional? Porque a gente também fala em multidimensional, não é? Ou extra dimensão, o que seria exatamente um extradimensional, não multidimensional? Ou multidimensional, extradimensional? Na verdade, um extradimensional,
que interage com a gente, se ele é de uma dimensão superior, ele pode interagir da dimensão onde ele está até todas as dimensões abaixo. Então ele não deixa de ser multidimensional. Né? Então se ele é de 13ª dimensão, ele consegue interagir na 13ª, 12ª, 11ª, até chegar na gente aqui. Sim, todos abaixo. Ele vai ser multidimensional também. Às vezes a gente usa linguagens um pouco diferentes para deixar claro, porque as pessoas confundem muito quando se fala de extraterrestre e pensam que extraterrestre dimensional é a mesma coisa, existem os extraterrestres físicos e é a mesma coisa. Não, são muito diferentes. O extraterrestre, ele está ali ligado na Terra, ele é uma entidade biológica, né? Ele está em outras terras além da nossa borda. Então, assim, o extradimensional não, ele está é outro tipo de coisa, mas ele pode interagir em mais de uma dimensão. Né? Mas me diz uma coisa, o extradimensional, ele seria, por exemplo, ele estaria numa dimensão paralela à nossa, um universo paralelo, ele estaria neste mesmo universo, mas numa escala vibratória superior, ou ele estaria no mesmo universo, na mesma dimensão, só que ele estaria em um outro planeta distante, mas ele se projeta aqui, se comunica de forma dimensional através de consciência, não de corpo. Se ele estivesse em outro projeto, um planeta distante, fisicamente, dependendo da densidade física dele, depende da densidade. Se for de matéria biológica como nós, ele está preso ali, ele é um extraterrestre. Mas se ele for um extradimensional, automaticamente ele não tem a matéria como a gente. Ele é mais energia do que a matéria. Então ele pode se projetar em diferentes dimensões e diferentes planos. Sabendo que o tempo que ele fica em planos mais densos é menor do que o tempo que ele pode ficar na dimensão de origem. Então, por exemplo, geralmente extradimensionais eles conseguem ficar até 7 horas na Terra aqui conversando com a gente, interagindo, sem problemas. Se plasmar assim, em algo tangível. Em algo tangível. Você pode tocar nele se quiser. Até 7 horas. Mais do que isso, ele perderia a memória. O que aconteceu com muitos dimensionais que estão aqui. Ficaram perderam a memória, estão aqui como seres humanos, acabaram morrendo, né, nascendo de novo, ficaram presos no ciclo reencarnatório, mas porque ficaram além das 7 horas. Então o extradimensional consciente, quando ele vem, ele sabe que ele tem um limite de tempo para ficar aqui. Que depois disso ele começa, a densidade dele mantém ele preso aqui, ele perde a memória, ele fica preso aqui, ele não consegue mais ir embora. Então ele vem, fica um número de horas ali até 7 e vai embora. Né? Depois ele pode voltar e ele passa as informações necessárias. E ao mesmo tempo, para a gente ficar mais doido ainda com a informação, ao mesmo tempo que tem os extradimensionais, existe como se fosse as nossas consciências em outro espaço-tempo no futuro. Né? Como se fosse o seu eu do futuro. Né? O seu eu superior, na verdade, algumas pessoas falam do seu eu superior. Sim, o superior. O seu eu superior é o seu eu do futuro. É lá na frente, no agora eterno, existe uma consciência sua. Agora, para você chegar lá de volta, ela sabe o caminho que você trilhou daqui. Então, ela pode ir te mandando informações via intuição. Você visitou, né? Que a gente, não sei se você vai querer falar isso. Você foi pro futuro e voltou, não foi, não? É verdade. Fui pro futuro e voltei. Só que era um futuro de universo paralelo, né? Incrível isso, né? Porque agora, como a gente chegou no futuro, a gente arruma aqui as coisas agora para que o futuro seja diferente. Eu acho que essa foi a maior experiência paranormal que você já teve na sua vida, né? Quem sabe um dia você conta. É verdade. Muito bom. Mas aí minha cabeça até fritou agora. Nesse caso, então, é por isso que vocês... que muita gente fala que nós, aqui, humanos, a gente é também um ser, ou melhor, a gente poderia ser também um ser extradimensional preso na carne. Então, muitos seres extradimensionais, que, igual você falou, que tem essa regra, a lei dessas 7 horas, eles poderiam vir para cá, se densificar e ficarem presos, e aí acabam entrando nesse ciclo reencarnatório. Sim. Então, a gente, melhor... Qualquer um de nós podemos ser um destes seres que viemos aqui dar uma passeadinha. Dar uma passeadinha e aí ficou preso. É isso, né? Inclusive esse é o caso de vocês, é essa a ideia, é isso aí.
Aham. Chegaram, perderam a memória e estão aí. É verdade. Esse é o caso. Aham. Porque senão você não conseguiria ter outros acessos. Verdade. Você tem esses acessos porque você ainda está conectado com a sua fonte. Uhum. Entende? Então chegou, perdeu e se prendeu aqui. Mas na medida que você vai se desenvolvendo, trabalhando, você vai aumentando essa conexão. Por isso a quantidade de intuição e de déjà vu, ela aumenta. Por quê? Porque a conexão com o seu do futuro aumenta na medida que você vai desenvolvendo. E o déjà vu é o quê? É quando você se conecta com o seu eu do futuro e de repente você começa a enxergar uma cena que você aqui ainda não vivenciou, mas ele lá já viveu. Então aquilo é o passado dele, ou seja, você se conectou com ele e uma parte da memória do passado dele voltou para você. E você olha e fala, eu já vivi isso. Na verdade não foi você, foi ele. Uhum. Mas você pegou essa parte da memória dele. Aí você tem certeza que já viveu. Você sabe que aí você fala, vai acontecer isso agora. Porque você está nessa memória que você acessou. Entende? E vai acontecer. Mas é o passado seu do seu futuro. Entende? É meio doido, mas é muito simples. É bem simples, na verdade. E quando a gente percebe que o negócio é assim, é só treinar que a coisa vai. Caramba. Deu um pau aí na câmera, mas voltou, a gente tá na geral aqui. Esse sentimento de déjà vu é uma coisa que vira e mexe eu tenho. E às vezes é de lugar que eu tenho certeza que eu não fui. Isso que é engraçado. Que eu não fui conscientemente, claro, né? Por exemplo, eu vou pra uma cidade que eu não conheço. Aí, pô, mas acho que eu já vim aqui nessa, sabe, essa coisa assim? Uhum. Tem muito disso, né? Mas eu tenho certeza que eu nunca fui. Mas... Não é à toa que de repente vocês começam a ter intuições, não é à toa que vocês têm acesso de futuros prováveis, não é à toa que vocês trabalham num programa que tem a ver com isso. Imagina, uma pessoa que está ali presa no desenvolvimento planetário do sistema Terra, tudo isso não faz parte da realidade dele, não. Ele não vai ter nada disso, não vai ter conexão com nada disso. É verdade. Então, todo mundo que está assistindo aí, que tem experiências diferentes, todo mundo que olha para o mundo e fala, existe algo diferente dentro de mim, né? Todo mundo que olha e tem intuições, tem experiências estranhas, todo mundo tem essa consciência dimensional. Essas pessoas todas que têm esse sentir, é o sentir dimensional. Todo mundo que se sente patinho feio, não tem dimensional que nunca teve uma fase na vida que não se sentiu patinho feio. Porque você olha para o mundo e fala assim, gente, eu tô integrado nesse lixo aqui ao meu redor. E tanto ego, tanta coisa, essa brigaiada. E é isso que eu sou e que eu faço parte. Você vai olhar e falar, não, gente, tem que ter um caminho diferente. Esse caminho contestador é um caminho dimensional. Que é o quê? É alguém que um dia veio de uma dimensão superior, chegou aqui, perdeu a memória, ficou preso e está fazendo o seu caminho de volta para o seu padrão original para se desenvolver e atingir o seu processo de volta. E é isso. E é simples isso, a gente não tinha que complicar. Mas o que acontece? Observem na história, toda vez que um grupo de dimensionais desperta, o que acontece? Né? Pega o país cátaro, várias pessoas lá no sul da França falando, não, existe uma consciência diferente, a energia crística não é só esse Jesus, é uma consciência diferente, vamos trabalhar para isso, a igreja, pô, vamos tocar esse povo na fogueira, e gente mais. Aí você pega anos 60, Estados Unidos, de repente uma onda de músicos, de artistas, todo mundo falando, peraí, tem algo diferente, vamos trabalhar a paz, vamos trabalhar o amor, chega de guerra, e é disso que a gente vai falar, opa, virou problema, o que a gente faz com esses daqui? Solta droga na sociedade, injetou droga, acabou, gente, dos anos 60 para 70, os músicos eles se perderam no meio de psicodelismo ali, mas a sensibilidade deles, o que eles passavam para a humanidade, antes das drogas eles já faziam aquilo. Olha os Beatles antes da fase psicodélica, olha qualquer um antes da fase psicodélica, eles já estavam na mensagem de despertar, e de repente virou uma mensagem de perdido, né? Isso foi proposital, gente, os governos fizeram isso proposital para várias vezes acabar com ondas de dimensionais. Então assim, toda vez que tem um despertar e fala, pô, vai virar um negócio aí que vai ter, né, um ponto de não retorno, vai despertando outro, vai chegar num fator crítico, não. Corta isso antes, porque senão a gente perde o efeito de manipulação sobre as pessoas. Se eles chegarem à conclusão de quem eles são, de que eles têm potencial de Deus criador, que eles podem criar a realidade como eles querem, despertar uns aos outros, enxergar o mundo de outra maneira, como que a gente controla esse povo?